A tese que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é uma tese. Eu estou bastante confiante a respeito da plausibilidade da hipótese que eu vou apresentar. E nós somos prisioneiros cognitivos, para usar a linguagem do professor Douglas North, que é o prêmio Nobel, que nós tivemos o prazer também de assistir aqui ontem. Nós somos prisioneiros cognitivos, nós estamos prisioneiros do nosso próprio espaço mental, dessa própria construção que criamos no Brasil e cuja tradução principal, eu, como eleitor, não tenho um candidato em quem votar 2, 3, 4 eleições, porque eu posso escolher entre o social reformista Ciro Gomes, entre o social populista Antony Garotinho, entre o social sindicalista Lula, o social democrata programático Serra ou Fernando Henrique e assim por diante. Então, o Brasil é prisioneiro da armadilha cognitiva social-democrata. Baixo crescimento, desempenho econômico medíocre e eu vou traçar aqui uma história curta de como nós produzimos essa prisão, de por que o Brasil, que foi um país que no século passado, nos primeiros 70, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,3%, 7,4%, por 70 e poucos anos ininterruptos, à frente, inclusive, do Japão, porque o Brasil foi atingido em pleno ar, fulminado, quebraram a dinâmica de crescimento do país, e nós estamos prisioneiros dessa armadilha de baixo crescimento. Essa história é relativamente curta e relativamente simples. Ela começa no crepúsculo do governo militar, onde você tem uma centralização, governo federal, os braços armados da intervenção estatal são as empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Portobras, Siderbras, Nuclebras, etc. Programa da Ferrovia do Aço, 15 bilhões de dólares. Programa nuclear, 15 bilhões de dólares. Transamazônica, 9 bilhões de dólares, gastos excessivos públicos e vamos para o ocaso do regime militar em meio a acusações de autoritarismo e corrupção. Você se lembra que os militares que entraram com a ideia de tradições, pátria, a defesa da moral e da ética e da própria liberdade, porque devolveriam rapidamente aos civis o regime democrático, no final saem do Palácio do Planalto pela porta dos fundos, literalmente. O general Figueiredo não transmite a faixa presidencial e sai pela porta dos fundos do Palácio. Por quê? A direita sai desmoralizada e a esquerda é atraente, porque a esquerda... E, de novo, eu faço referência ao que o professor Douglas North disse ontem, a eficiência do mercado político. Como é que o mercado político pode ser eficiente se as alternativas são você é de direita, portanto autoritarista e corrupto, ou você é a favor da democracia e da justiça social e você é de esquerda? Bom, toda a população brasileira passou a ser de esquerda, porque há uma falsificação cognitiva a respeito das alternativas possíveis. E os liberais democratas, que existem desde Atenas, com os mercados e a democracia, que só foi expandindo os círculos de inclusão. O capitalismo é uma história de inclusões, não é uma história de exclusões. Aliás, os últimos que estão sendo incluídos são os 3 bilhões de indivíduos da China, da Índia, da Rússia, do leste europeu, que haviam provado a outra receita. E onde está essa tradição de 2000 anos? De democracias e mercados, primeiro entre os gregos, Esparta, militarista e autárquica, ganha a Guerra do Peloponeso e começa o declínio da civilização grega. Não é acidente. O socialismo é um episódio relativamente curto da história humana, sangrento bastante pelas reações que produziu, não é? 2 guerras mundiais, 120 milhões de pessoas atingidas, mortas, ou em combate, ou por torturas e repressões internas. A sociedade aberta quase faleceu no século passado, foi asfixiada pelos 2 extremos, pelo socialismo, pelo comunismo de um lado, nas sociedades fechadas, e pela reação nacional socialista, que era o nazismo, de um lado, também extremo. E onde estão os liberais democratas, que eram a favor de democracia e economia de mercado? Os amigos da liberdade, sempre ameaçados pelos 2 extremos. E não são conservadores. Conservador é quem quer conservar. Os liberais nunca quiseram conservar. Assistimos ontem também a conversa sobre a grande sociedade de livre acesso, né? Que é o que
a democracia e os mercados têm feito. E o socialismo, então, é absorvido pela grande sociedade aberta simplesmente como uma síntese de solidariedade. É a única coisa que restou do socialismo aproveitável. Né? Ele entra no lugar da religião, que ele sempre detestou. Ele entra no lugar da solidariedade, do instinto de solidariedade, que realmente, numa organização global, há inseguranças no coração do homem. O indivíduo se sente desprotegido e precisa da tal rede de proteção social. E fica, então, aquela falsa promessa de que com o socialismo você pode entregar aquilo. Ora, as populações que se entregaram a essa busca implodiram e estão hoje tentando reingressar no capitalismo globalizado, sem encargos sociais, sem encargos trabalhistas, sem proteções e pedindo pela inclusão do lado de cá. O Brasil, sociedade politicamente fechada, início dos anos 80, tateando no escuro, procurando uma direção. Se você é um democrata, está a favor do restabelecimento do regime democrático e é a favor da justiça social, junte-se a nós. E começa uma competição infernal de um mercado político ineficiente, porque ele é prisioneiro de uma mentalidade equivocada, obsoleta e passada. E aí nós temos um fascinante desfilar de tragédias, nas 3 dimensões do nosso grande equívoco, que é essa armadilha social-democrata. Quais são as 3 dimensões? A primeira dimensão são as disfunções financeiras. Então, vamos examinar orçamentos, a história dos orçamentos aí nesses últimos 20 anos, as 2 décadas de democracia. A primeira grande onda intervencionista vem com os militares, que levam os gastos públicos para 22%, 23%, 24% do PIB. E, como vimos, investindo em capital físico, instalações industriais, máquinas e equipamentos. O capital humano jogado para o lado. Educação, saúde, habitação, segurança, justiça, esse troço para o lado. E o que a gente tem realmente são grandes empresas estatais e grandes projetos federais. Na hora que você abre politicamente, a pressão social é colossal pelo resgate da dívida social, né? As desigualdades de oportunidades. De um lado, políticos inebriados, em busca do poder finalmente atingido com a abertura política. De outro lado, jovens economistas inexperientes, incultos e em busca da fama e do sucesso fácil. Oferecem soluções rápidas, sem reforma do Estado, sem explicitar esse conflito de reforma do Estado que seria necessário e que nós não fizemos até hoje. Vende-se uma receita fácil. É só congelar preços, usar uma âncora cambial, fazer uma tablita de conversão, está feito o plano cruzado. É uma falsificação da realidade. É como viabilizar a classe política gastar mais, oferecendo uma solução inorgânica, disfuncional, falsa. Aquilo dura 1, 2, 3 anos de glória, implode, explode, o Brasil vai para uma moratória externa, caça bois no pasto, persegue empresários e começa a nossa tragédia financeira. Saímos daquilo ali, vamos para outra disfunção. Aprendemos que não podemos usar política monetária irresponsavelmente, nem dar o calote externo. Então agora vamos usar a política monetária. Aí começa o plano real, bem concebido, interessante, porém também centrado num instrumento. Os primeiros 4 anos de plano real, o valente Gustavo Franco defendendo lá a fronteira, sozinho, cercado de índios por todos os lados, até o ataque final, onde ele é derrubado também, porque não há reforço. Houve déficit fiscal durante os primeiros 2, 3, 4 anos de plano real. Quer dizer, então você fazer a política de estabilização sem reforma do Estado, sem transformações, só na base da política monetária, é como diz hoje o Afonso Bevilacqua, diretor do Banco Central, é fazer cirurgia de córnea com picareta. Que, aliás, ele está fazendo muito bem. Cirurgia de córnea com picareta. Quer dizer, realmente a meta inflacionária vai ser atingida, agora é um custo elevado, porque ninguém mais trabalha. E a fórmula dos políticos é sempre essa. Bota meia dúzia de jovens valentes lá, eles vão defender e vão fazer o que está combinado, enquanto a gente do resto não faz nada. Essa tem sido a forma de defesa da classe política brasileira. É um espremedor de suco de jovens talentos. Os economistas são exprimidos, um a um, viram suco, são usados, enquanto se perpetuam os mesmos políticos lá em cima. E eles vão oscilando. E aí a gente passa
tendo analisado essas disfunções são claras. Se você gasta muito, primeiro você causa uma hiperinflação. Aí você aprende, não posso emitir moeda. Agora eu vou emitir muita dívida. Aí você causa 1 trilhão de dívida, quase 500 bilhões de dólares. Uns 3 ou 4 planos Marshall. Dava para reconstruir a Europa 3 ou 4 vezes. Isso foi o que nós gastamos para estabilizar a economia brasileira. E não está garantido, porque a qualquer momento, se o Banco Central sai, está tudo solto outra vez. É lamentável. Então, são disfunções financeiras que, na verdade, são epifenômenos do mesmo mal. São sintomas epidérmicos do mesmo mal. O mal é um só. Gastos públicos de 20% para 40% do PIB. Bom, isso tem também a dimensão política. Qual é a dimensão política? É a desmoralização de todo o espectro político brasileiro. Primeiro estão desmoralizados os partidos de direita fisiológicos que apoiaram o regime militar autoritário e corrupto. Então vamos agora para o PMDB, que o PMDB é o grande campeão da liberdade, doutor Ulisses, doutor Tancredo, a campanha pelas diretas, etc. Entra lá o PMDB. O que é o PMDB 3 ou 4 anos depois de populismo e demagogia? Com plano cruzado, com coisas desse tipo. Em que se transforma o PMDB? Em algo aparentemente muito feio, porque saem de lá os dissidentes e criam o PSDB em nome da ética. Então, em vez do doutor Ulisses e do Tancredo, aparentemente estariam lá o Newton Cardoso, o Orestes Quercia, etc., e aquilo teria virado um partido de esquerda populista e fisiológico. Então, vamos criar um doutrinário programático, é o PSDB. Bom, 2 mandatos após, o mesmo crescimento econômico medíocre, de 2,3%, que, aliás, é a média do crescimento econômico dos últimos 25 anos. Está todo mundo aborrecido, porque o ano passado cresceu 2,5%, eu não entendo o aborrecimento. Há 25 anos que cresce 2,5%. Por que tanta dor? Né? Já era para ter se habituado. É comovente a regularidade desse desempenho medíocre. Deve haver algo sistemicamente errado. Não é? Bom, o PSDB é acusado e perde eleição em nome da ética, em nome da falta de transparência, por causa das privatizações no limite da irresponsabilidade, não é? Por causa da compra de votos para a reeleição, perdem a eleição e entra a esquerda transparente e ética. E aí nós estamos assistindo todo dia na televisão. É um espetáculo de ética e de transparência absolutamente exemplar. Um exemplo para as novas gerações, para as futuras gerações, está sendo acompanhado no mundo inteiro como o símbolo da nossa transparência e ética, principalmente da esquerda do PT. Ou seja, a desmoralização atingiu todo o espectro. Será que há algo sistêmico? Se uma infecção chamada corrupção atinge todo o espectro político, será que é algo genético? Hipótese 1. Seríamos os brasileiros geneticamente corruptos? Hipótese 2. Será que é sistêmico? Que o sistema político foi também transformado numa feroz disputa por recursos? Se 40% do PIB são repartidos pela grande agência central, o governo comanda hoje 40% do PIB, será que isso não deforma, isso não corrompe a estrutura política? Vale tudo, qualquer acordo, desde que se coloque a mão em 40% do PIB? E que tipo de exemplos isso transmite para a sociedade? Opção 1, se você é jovem, estude bastante, 3, 4 anos no curso superior, depois faça uma pós-graduação, depois trabalhe mais 5, 10 anos, quem sabe um dia você será alguém nesse mercado globalizado com 50 milhões de desempregados. Opção 2, passe um verde e amarelo na cara, jogue meia dúzia de pedras em nome do impeachment, seja eleito prefeito de Nova Iguaçu, o Lindbergh, lá no Rio de Janeiro. Não termine sequer seu curso de Direito e será um jovem simpático, rico brevemente, porque a profissão é rentável, e um exemplo para a juventude do mundo inteiro. Esses exemplos estão se transformando, estão sendo dados em todos os setores. Esse é o da política. No campo, opção 1, trabalhe bastante, se é um jovem simples e humilde, faça um curso técnico, vá estudar alguma coisa de agronegócio, e quem sabe um dia você será alguém. Opção 2, receba uma camiseta do MST, um caminhão-pipa, participe de uma passeata, jogue 3 pedras no laboratório da Aracruz e será alguém.
você vai ter dinheiro garantido, esses 40% do PIB estão sendo aplicados no Brasil inteiro, já há universidade rural, ensinando luta de classes, etc. Esses exemplos estão se reproduzindo. Empresarialmente é a mesma coisa. Opção 1, lute competitivamente no seu mercado e compita com 80 milhões de brasileiros por uma fatia. Opção 2, vá a Brasília, consiga um contrato de fornecimento de material para o Exército, um contrato de fornecimento. Inclusive, se você for estagiário do INSS, você pode, em 3 semanas, conseguir um golpe de 3 milhões de reais. Se você já tiver mais tempo de prática, 10 anos, 15 anos, você pode fazer como a Georgina, são 100 milhões. Mas se você for estagiário talentoso, 3 milhões de reais é coisa de 3 semanas, como estagiário no INSS. Bom, esses exemplos estão se multiplicando, estão sendo dados. Essa carga de valores que nós estamos transmitindo para gerações novas. E, finalmente, a terceira dimensão dessa tragédia brasileira. A primeira era justamente as disfunções financeiras, não é? A última delas são os juros astronômicos, o câmbio baixo, são disfunções financeiras. A segunda é essa disfunção política. E a terceira, finalmente, é a estagnação econômica. É o Brasil parado. O Brasil parado, esperando reformas e que vir aqui pedir votos dizendo que vai modernizar o sistema de previdência. E quem é o social-democrata que tem coragem de dizer que quer mudar as relações de trabalho? A legislação trabalhista obsoleta, anárquica, injusta e impeditiva da criação de empregos. Porque a população economicamente ativa brasileira, 80 milhões de brasileiros, 50 milhões não têm carteira de trabalho assinada. Estão fora do mercado, estão excluídos. Perderam os empregos para os chineses. Não é? E o câmbio é o sinal que está chegando. O que a China, o que a Índia estão mandando de sinal para nós através desse sistema de mercados internacional e globalizado, é a seguinte informação: vocês têm um pouco de minério, sente em cima disso, e geladeira, sapato, isso deixa que a gente faça para vocês. Então nós podemos assistir uma desindustrialização do Brasil em nome de mercado. Nós não temos economia de mercado, nós não temos neoliberalismo, nós temos socialistas com cartão de crédito. É isso que nós temos tido no Brasil por 20 anos. E hoje, o desafio da estagnação econômica é o seguinte: você tem uma bola de ferro na perna direita, que é excesso de impostos, a bola de ferro na esquerda, juros elevados. As mãos amarradas são os encargos sociais e trabalhistas. E alguém diz assim: agora corre que o chinês vai te pegar. É isso que nós estamos vivendo. Então, eu fico por aqui, em termos de tempo, volto ao assunto depois, mas o que nós precisamos justamente é escapar desses limites cognitivos da social-democracia brasileira. Nós precisamos da liberal-democracia, que foi o que produziu a reconstrução da Alemanha e do Japão no pós-guerra. Na Alemanha, o caso clássico do Ludwig Erhard, sendo atacado e combatido a cada medida, quando liberou os preços, quando fez a reforma trabalhista, quando mexeu na lei salarial, cada medida era fustigada, moção de desconfiança. Por quem? Pela social-democracia, o SPD. E depois que o milagre é feito, ele é exibido em vitrines socialistas. É sempre assim. Quer dizer, tem o Ludwig Erhard, 10 anos, conserta a Alemanha e projeta para cima. Aí entra o Willy Brandt e a social-democracia e exibem os produtos da reforma liberal em vitrines sociais-democratas, porque a reforma é tão poderosa que você pode exibir por 15, 20 anos antes de dar problema de novo. É o exemplo atual do Chile, onde as reformas liberais foram implementadas e agora oscilam, né, revezam-se no poder partidos sociais-democratas, socialistas, etc. Não há problema, porque a máquina funciona, serve para todo mundo consegue operar. A reconstrução não pode ser coincidência se há uma reconstrução de duas economias que são hoje a segunda e a terceira maiores economias do mundo, Japão e Alemanha. O Japão com Ludwig Erhard, a Alemanha com Ludwig Erhard, o Japão com o Partido Liberal Democrata, até hoje no poder. Não pode ser coincidência se você faz, desde pequenos países, como, na verdade, cidades-estados, como Hong Kong, Singapura, e ao mesmo tempo funciona num país de dimensão continental, como hoje estão tentando se modernizar, China, Rússia, Índia, etc. Não pode ser coincidência se a reestruturação econômica das economias anglo-saxãs
Estados Unidos de Reagan, Inglaterra de Thatcher. Estavam descendo, os Estados Unidos perdendo a competição para os japoneses, início dos anos 80, e a Inglaterra, depois do trabalhismo, desaparecendo, correndo o risco de perder uma guerra com a Argentina, imagine, o problema dramático deles, né? E, de repente, aquilo renasce e se dá o luxo de abrir mão do euro, fala, não, eu vou ficar fora porque vocês aí são meio complicados. E está fora e virou umas economias, se reergueu. A economia inglesa é outra economia hoje, uma das menores taxas de desemprego, grande crescimento econômico, quer dizer, ressuscitou. Depois do trabalhismo inglês, a Inglaterra ressuscitou. São exemplos demasiadamente claros, recentes, históricos, para serem ignorados. Não é coincidência. E a grande sociedade aberta, na verdade, por uma concessão dos que tiveram a vitória intelectual, porque, na verdade, não houve empate, não. Houve a derrota do socialismo como um equívoco intelectual. A paz do coração, perfeito. Solidariedade, utopia, irmandade, tudo isso será preservado. Isso nós vamos absorver, é a síntese da sociedade ocidental. Mas a vitória intelectual foi completa. Democracia, economia de mercado e a ação social descentralizada do Estado. Essa é a grande síntese. Tem lugar para o socialista? Tem. Vem cá. Nos ajuda aqui no programa Voucher para os estudantes que precisam de oportunidade nas escolas. Está aqui. Vamos expressar a sua solidariedade à rede de proteção social desta forma. Não como uma engrenagem de produção na economia, porque foi um desastre completo. Então, eu termino dizendo o seguinte, esse tipo de fórum, se tivesse acontecido em todas as capitais do país, nos últimos 20 anos, como tem acontecido aqui, o país seria outro. Porque aqui você tem essas luzes que permitem que se vá além desse paradigma social-democrata que aprisiona a elite intelectual brasileira, inclusive a elite empresarial. O que você mais vê é empresário, não só indo a Brasília para conseguir as encomendas, mas como depois fazendo também uma ONGzinha para dar uma ajuda a meia dúzia de pobres ali na vizinhança dele. Que é muito meritório, mas que realmente não é o principal foco. O foco é se você crescer 4, 5, 6, 7% ao ano, como o Brasil pode crescer, recuperar essa dinâmica de crescimento, você vai tirar os 80 milhões de pessoas das faixas mais baixas de renda. É assim, é com crescimento, trabalho em 1, 2, 3 gerações. Não há outro caminho. E a globalização vai nos mostrar. Da mesma forma que a associação da direita, do ponto de vista político, foi mortal nos últimos 20 anos e eliminou a direita, você não encontra ninguém de direita no Brasil. Quem é direita? Você fica olhando, não tem. Ninguém é. Por quê? Porque foi mortal essa associação política com o regime fechado. Vai haver um problema na esquerda agora, que é o seguinte, ser social-democrata, em meio a uma onda de globalização, vai extingui-los como espécie. Ou eles mudam, ou eles serão devastados por essa onda de flexibilização e construção de instituições novas e flexíveis que o Brasil precisa. Nós precisamos destruir interesses entrincheirados e instituições superadas e criar instituições novas e flexíveis que nos permitam a sobrevivência econômica e, principalmente, para você poder dizer que tem uma classe política que mereça esse nome, né? Uma classe política nacional que mereça respeito é alguém que produz uma ordem institucional que nos permita sobreviver economicamente nessa competição global. Se a classe política não conseguir entregar isso, nós temos um problema existencial. O que fazer com a classe política? Obrigado. Muito obrigada.